Salmo 51, versículo 9, 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. Em outra tradução, um espírito reto. Não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero chamar a atenção para esta expressão que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa expressão não é uma expressão qualquer, ela é uma expressão que vem dentro do contexto de uma oração. Eu compreendo exatamente desta forma. Ele vem com uma expressão de louvor. Não tem aquele louvor que você entende que louvor é uma oração? Aquele hino que você percebe na letra do hino que ele é uma oração. Então, ao mestre de canto, o salmista Davi, quando o profeta Natan vai até ele. O profeta Natan, tem muita gente para esses profetas, né? Eu queria até conhecer bastante profetas. Eu queria que na casa tivesse profetas. Profetas como no passado. Eu creio que existem profetas. Eu creio no dom de profecia, porque sou, de fato, crente na palavra. Amém? Mas eu preciso de pessoas que vá e que tenham coragem de entrar no palácio e questionar o rei, colocar o dedo no rosto dele e dizer: este homem é tu, ó rei. Foi exatamente o que aconteceu com o profeta Natan e o rei Davi. Depois que o rei Natan foi ter com Davi e abriu os olhos de Davi, aí ele agora estava diante de Deus, diante de Natan, diante dele, diante de todo o seu reinado, numa situação de reflexão. Ele deve ter perguntado: o que eu fiz, Deus? Que bobagem foi essa? Onde é que eu estava com a cabeça? A Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu um crime terrível. Ele cometeu um desatino que a gente não consegue ver isso na vida de nenhuma outra pessoa. A gente não consegue imaginar que nenhum homem seja capaz de planejar tamanho crime. Imagine quando você olha para o homem e o próprio Deus declara que ele é o segundo o seu coração. Quando eu vejo isso acontecendo, eu quero entender que o Senhor está dizendo para mim: não tenha como referência neste mundo homem. Amém? Não tenha como referência neste mundo homem. Porque muitas pessoas olham para mulheres de oração, mulheres que pregam, mulheres que fazem, mulheres, homens que pregam, homens que vai, homens que visitam, homens que oram e as pessoas são curadas, que oram e as pessoas são libertas. E aí as pessoas passam a seguir como se elas fossem pessoas perfeitas, pessoas infalíveis. E quando elas estão, às vezes, seguindo essas pessoas,
passa agora a exaltar o homem, e a apontar para o homem, e convidar as pessoas para ir ao encontro do homem. Você precisa conhecer o pastor fulano, você precisa conhecer o missionário fulano, você precisa conhecer o apóstolo fulano, e as pessoas começam agora a olhar para ele e seguir a ele. Quando na verdade nós devemos seguir a Jesus. Quando nós temos consciência de que o único perfeito foi e é Jesus. Já imaginou quantas pessoas naquela época duvidaram agora da capacidade humana, duvidaram agora dos demais profetas, dos homens de Deus? Quando ficaram sabendo do tamanho do crime que Davi cometeu? Irmãos, você que aqui está, talvez você já tenha até dito assim no seu coração, ou alguém: eu prefiro esse pastor. Ou tenha dito: eu preferia o outro pastor. Não, queridos, não faça isso, não diga isso, e nem pense isso. Diga assim sempre: eu prefiro Jesus. Eu escolhi para servir a Jesus. Eu escolhi para seguir a Jesus. Eu escolhi para aprender com Jesus. Porque Davi é um homem que Deus lhe abençoava e que lhe concedia vitórias em batalhas, em guerras terríveis. Os seus opositores, os seus adversários ficavam impressionados a força que esse homem tinha, e eles sabiam, e eles acreditavam que só podia ser vinda de alguém sobrenatural, de um Deus todo-poderoso, de um Deus maior. E isso é verdade. Mas, apesar de ser um homem que conhecia Deus, que Deus era por ele, ele um dia, no seu palácio, olhou e viu uma bela mulher. E viu o corpo dela. E se encantou e se apaixonou. Paixão é uma coisa terrível, perigosa, porque ela pode acontecer em vários vezes. O homem casado pode se apaixonar por alguém lá fora? Pode. Paixão é a expressão da carne, é o impulso da carne. Paixão é uma atração física. Você olha e você treme todo. Se você não estiver firme na rocha, você cai. Caíram os homens que estavam em evidência no mundo todo. Todos os homens que pregavam a palavra e que esteve em evidência no mundo, todos caíram. Grande foi a ruína, porque o mundo estava agora prostrado, adorando aos homens e fazendo deles os semideus. Os pastores das suas pequenas congregações estavam pregando, e os irmãos estavam comentando entre um e o outro. Você já viu a palestra de Dino Schlegel? Tem assistido o programa de Dino Schlegel? Conversando com o outro. Você tem assistido a pregação de Napoleão Falcão? Você tem assistido o programa de Caio Fábio? Então, as igrejas do mundo todo, do Brasil inteiro,
passaram até 1, 2, 3, 4, 5 pastores só. Porque os pastores, eles quase não eram mais ouvidos, atendidos, nem respeitados, nem honrados, como ministro na casa do Senhor, não como referência de pessoa, não como alguém que a gente deve seguir, como alguém que a gente deve imitar. Mas não, esses homens evidentes passaram a ser venerados. Então, se ele dissesse sua mentira e filosofasse assim de mentira, ele sabia fazer isso muito bem e pouco. Engoliam. Eu vejo pregadores hoje na televisão que eles usam de uma arrogância terrível. São bravos, são agressivos, eles usam termos pesados. E o Brasil segue. E o Brasil admira. Sempre que são homens de Deus, sempre que pregam a palavra, sempre que são pessoas que cresceram no seu ministério, mas sempre que as igrejas do Senhor, elas não aceitariam o pastor na sua igreja falando daquele jeito, usando aquelas expressões. Mensagem feita, expressão, maneira de falar, de se pronunciar, de se referir, de se direcionar à congregação. Então, queridos, o rei Davi, ele agora analisa a situação dele. E ele percebe: chamei um dos meus soldados valentes, um dos meus soldados importantes, e trouxe para o palácio, e dei banquete a ele, e homenageei e honrei ele, e mandei ele para casa descansar, folgar, e depois eu planejei a morte dele. Cometi um crime terrível. Quando o homem pensava que estava com privilégio, estava sendo agora um homem honrado, um homem que estava sendo visto pelo rei, que estava sendo realmente um homem importante para o rei, ele simplesmente era vítima de uma armação do rei para tomar a sua esposa. Ele levou segundo o coração de Deus, colocou os olhos, viu a mulher, se apaixonou, e o diabo percebeu isso, fez união com seu juízo, montou uma estratégia e disse: ela ficando livre, ela pode vir para você. Então ele disse: como fazer isso? Já sei. Consequência de guerra. Foi lá e morreu. Quantas vezes a nossa mente tenta nos levar por este caminho para justificar o erro nosso? Já parou para pensar? Não, eu roubei porque estava com fome. Quem estava com fome, quem tem Deus no coração, não rouba, pega. Não, só que eu fui lá, entrei no supermercado e tentei levar um pedaço de carne para casa, porque lá não tinha carne. Se come puro. Mas a dignidade de um homem e de uma serva de Deus tem que ser mantida. A gente não pode deixar que a nossa mente deixe entrar pelo caminho de uma justificativa que não funciona diante de Deus. Amém? Amém. Não, eu estava realmente, quando eu somei todo o salário que eu tinha, e os débitos que eu tinha para pagar, eu disse: não dá. Se entregar o dízimo, aí é que não dá. Deus sabe de todas as coisas, não é assim que o crente diz? Deus sabe de tudo, Deus entende tudo, Ele é misericordioso, e é mesmo, senão Ele mandava fogo do céu e matava a alma. Aí você vai e rouba a Deus. É incrível, a nossa mente ela é tremenda. Não, eu traí a minha mulher e tinha uma mulher fora porque a mulher de casa não procurava mais, dava importância ali. Chegava, só me tratava com pontapé, com chute, com tudo. E a oração, está bem sério. Você tem Deus na vida? Por que não ora? Por que não fala com Deus? Por que não apresenta essa situação a Deus?
Deus resolve. Amém? Deus resolve ou não resolve? Deus resolve. A justifica, não justifica. Fala a verdade de Deus. Não, eu me encantei com a mulher e senti para ela. Mas minha mulher merece honra, respeito, é uma mulher bem, uma pessoa digna. Aí você pelo menos está tendo personalidade, está dizendo a Deus, eu sou um canalha, eu falei porque fui fraco e é desse jeito. Mas a mulher que tem não merece. Ainda que ela tenha feito tudo isso, eu sei que o Senhor pode mudar tudo isso. Podia mudar todo isso, né? Todo o quadro. Assim é a mulher também. Então, queridos, nós não podemos deixar nos levar, muitas vezes, pelos caminhos, pelos atalhos da vida, que nos levam a um sucesso rápido, mas que é perigoso. Um sucesso que não está nos planos de Deus, porque quando está nos planos de Deus, você nem pega e ele chega. Você nem imagina que você vai conseguir e o Senhor entrega nas suas mãos. Amém? Mas o salmista Davi, ele, por ter o seu coração realmente ali acariciado com a graça de Deus, com a presença de Deus, então ele percebeu o seu pecado. Então ele ora ao Senhor através desse cântico, dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço as minhas transgressões. Está confessando. O meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, quando você comete um erro, está sempre na sua mente. Ele está sempre na igreja. Quando você vai orar, a primeira coisa que vem na sua mente foi a besteira que você fez. Foi a leseira que você cometeu. Sim ou não? É uma verdade. Porque quem comete leseira? Quem que não faz bobagem? Quando você vai orar, e o que você vai fazer? Fazer como Davi. Apresenta a Deus, fala com Ele. E faça com que essa coisa saia da sua mente para que você fique livre para servir o Senhor. Quando você confessa a Deus, você diz: Senhor, olha, o Senhor sabe, o Senhor viu, o Senhor estava lá, eu sei que o Senhor está em todo lugar. Então, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre em mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu palavra e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, o pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Me deixe livre, porque quando o homem carrega consigo a carga do pecado, ele não consegue pregar, ele não consegue orar, ele não consegue aconselhar, ele não consegue viver, ele não consegue ter paz, ele não consegue ser alegre, ele não consegue ser feliz, ele não consegue ter uma palavra branda, ele é sempre agressivo, porque a carga do pecado e a presença de Deus, que é constante na sua vida, lhe deixa incomodado, ele fica uma pessoa irritada, estressada. E as pessoas perguntam: por que isso? Por que fulano está assim? Ele no mínimo está com ódio alguma coisa. E ódio é pecado. Raiva é pecado. Sim ou não? Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos aprender com Ele. Amém? Que Ele é limpo de coração. Quem subirá ao monte do Senhor?
aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E que não entrega a sua alma à vaidade. Amém? Então, um rei poderia, pelo fato de ser rei há tanto tempo, de estar no palácio e ser explicado, ele poderia ter empurrado aquele profeta, botado o palácio afora, de pontapé, e disse: vai embora! Não quero te ouvir, não quero saber quem é você, sai daqui! Não interessa a minha vida! A minha vida é eu e Deus e acabou! O profeta foi lá, botou o dedo em cima dele e disse: este homem é o Senhor. Quem cometeu esse pecado foi você. E ele cai de quatro joelhos diante do Senhor e pede misericórdia. Amém? Então ele agora olha para Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o coração dele não era puro, não? Era, mas sujou. Entendeu? Era, mas não é mais. Porque o coração dele maquinou e matou um homem justo, um homem fiel a ele, um homem que lutava pelo reinado dele, um homem que foi alegre de volta à batalha, porque tinha acabado de receber a homenagem e honra dele. E levando no papel um recado das mãos dele para entregar ao comandante, para que ele fosse colocado na frente, para que se fosse ferido de morte. Então, isso estava diante dele, isso estava na mente dele, isso estava agora no coração dele, e agora ele sentia a cobrança de Deus, ele sentia agora a cobrança dele, ele agora começou a se sentir mal com o pecado que ele cometeu. E ele percebe que o seu coração foi mau. Será? Quantas vezes você já olhou assim e pediu a Deus que lhe desse um novo coração? Que é um que diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Deus. Com tudo deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Amém? Agora ele estava dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, tira esse coração que pecou, eu não quero nem utilizar mais ele, mas me dê um novo coração. E renova em mim um espírito reto, um espírito perfeito, um espírito sem pecado, um espírito sem esse projeto, sem essa maquinação terrível. Me dê um espírito novo. Amém? Então, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Por quê? Porque o salmista, ele foi aos recursos da oração. E ele diz: não recuses-me da tua presença. Ou deixa, não se afaste de mim, eu dependo do Senhor. Amém, queridos? Então, que Deus em Cristo Jesus nos faça compreender que nós andamos na presença dEle, nós falamos na presença dEle, nós agimos
na presença deles, nós trabalhamos na presença deles, nós vivemos em família na presença deles, nós vivemos na comunidade na presença deles, nós vivemos na condição de igreja, na posição de igreja, dizendo que somos igreja na presença dele. Nós falamos e declaramos que cremos neles, nós declaramos que temos o Espírito dele em nós, então devemos andar nessa terra de cabeça erguida, com firmeza, pisando firme no chão e sabendo que o nosso Deus está diante de nós e de que tudo que estamos fazendo devemos fazer para a glória do nome do nosso Deus. E se há alguma coisa que está errada, temos um recurso da oração. Olha, quer telefonar para ele? É fácil. Dobra o joelho, você coloca o joelho no chão e fecha os seus olhos e coloca suas mãos em posição de oração. Ali você ligou imediatamente com os céus. Porque antes de você pensar em orar, Deus já sabe que você quer orar. E aí ele recebe a sua oração. Amém? E ele te abençoa. E ele te diz: você de fato é minha filha, e você de fato me conhece, sabe que eu sou. E eu vou te abençoar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória que você tinha comigo antes vai ser melhor agora, vida. Se hoje, se agora, no passado, eu realmente estava diante de ti me abençoando, vou te abençoar mais ainda depois de você pecar. Mas depois de eu pecar, sim, porque você sabe que ninguém peca ou ninguém acerta na minha ausência. Tudo que se faz está diante de mim. E você entende isso. E você recorreu, e você não tem prazer, e você pede perdão, e você pede para a reconciliação, e você pede uma vida nova. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, e que façamos, e que nós joguemos fora toda a vaidade, e que nós não criamos essa bobagem de eu sou rei, não vou me curvar, não vou clamar. Não, ele era rei. Era rei, de fato ele era rei. E ele merecia aplausos como rei que era, porque ele era um rei capaz de se humilhar e de pedir perdão. A dignidade do homem não está em ele acertar a vida inteira, está também em ele admitir que erra, admitir o seu erro e se reconciliar com o seu irmão, com Deus, ou com o seu patrão, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa, ir lá e se reconciliar e dizer: eu errei, quem errou fui eu. Aí está a dignidade, a grande qualidade da vida cristã. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, meu Senhor da glória, Pai, nós aqui estamos, meu Senhor, na tua casa, neste lugar que o Senhor reservou para estarmos aqui juntos, reunidos, louvando o teu nome. Quero, meu Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, com a tua palavra, que esta palavra fique plantada na nossa vida, no nosso coração, e que possamos, meu Deus, aprender mais e mais do Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, de joelho, falando contigo, conversando com o Senhor. É verdade que nós podemos conversar com o Senhor na estrada, caminhando, dentro do ônibus, no trabalho, ó Deus, em todos os lugares. Mas naquele momento especial, quando nós estamos, ó Deus, diante da nossa cama, no nosso quarto, falando contigo, que possamos, meu Deus, apresentar todos os nossos feitos, meu Senhor. Te agradecer por tudo, ó Deus, e te apresentar as nossas falhas, os nossos pecados, e estarmos, meu Deus, cientes de que o Senhor certamente irá nos dar a vitória. Haverá o desejo de nos fazer um crente melhor a cada dia. Abençoa toda a tua igreja aqui presente, aqueles que não puderam vir. Logo mais, ó Deus, na sexta-feira estaremos aqui, louvando o teu nome, te exaltando, ministrando a tua palavra, ó Deus, recebendo de ti aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, abençoa a todos, nos leve paz, em nome e por amor de Jesus. Que o santo e poderoso amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.